Vera Magalhães, Viva Voz, boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. O que tudo indica, marco fiscal vai a voto hoje. E o que deve mudar e o que deve ficar do texto que veio do Senado, Vera? Olha, Bocardi, o relator, Cláudio Cajado, fez um bem bolado. Aceitou algumas mudanças que foram propostas no texto do senador Omar Aziz, no Senado, e não vai aceitar algumas outras. Para isso, ele tem o aval do Lira e tem o aval do Colégio de Líderes, então deverá permanecer a versão dele. Com isso, o governo perde uma das coisas pelas quais ele estava mais esperando, que era um dispositivo que tinha sido incluído pelo Senado, que permitia ao governo mandar no projeto de orçamento 32 bilhões, cerca de 32 bilhões a mais, que poderiam ser usados em caso de confirmação de receita, em confirmação da inflação. Então, isso poderia ser aprovado posteriormente na forma de créditos suplementares. O relator Cláudio Cajado tirou essa parte, voltou o cálculo antigo da inflação que estava no seu texto e, com isso, o governo vai ter que mandar na proposta orçamentária cerca de 32 bilhões de reais a menos em gastos. Isso aí é um baque para o Ministério do Planejamento. A ministra Simone Tebet é que tinha costurado essa solução lá com o Senado e o relator chegou à conclusão de que ela não se sustentava do ponto de vista fiscal. Que ela feria aí as regras fiscais e feria inclusive a meta, escamotearia a meta fiscal, retirou isso do texto. O que foi que ele acatou em relação ao que o Senado alterou da sua proposta? Ele acatou a ideia de retirar do cálculo da meta fiscal, do cálculo do limite de gastos, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e a suplementação que a União faz para o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, essas duas despesas ele retirou. Mas uma série de outras exceções que o Senado também tinha feito, ele não vai acatar. Por exemplo, tirar do cálculo de limite de gastos os gastos com ciência, tecnologia e inovação. Isso aí ele limou em relação ao que veio do Senado. Então, de cerca de 16 emendas que o Senado tinha feito, o parecer dele é por acatar poucas, muito poucas, só de relevantes, só essas duas, as que dizem respeito ao Fundeb e ao Fundo Constitucional do DF. O resto volta ao texto como ele estava. Ele estava sendo muito pressionado a acatar essa mudança aí no cálculo da inflação para que o governo tivesse essa folga, essa sobra de 32 bilhões na hora de remeter o orçamento para o Congresso, ainda que isso depois dependesse de suplementação de uma proposta de um orçamento, de um crédito suplementar. A Câmara entendeu que isso era uma espécie de contabilidade criativa e um jeitinho ali e não aceitou. A Simone Tebet agora vai ter que ir para a prancheta e começar a cortar gasto na proposta que ela manda aqui nas próximas semanas. Tem que mandar até dia 31 de agosto. Vera, essa pauta aí econômica estava meio congelada na Câmara porque tinha aquela queda de braço em torno da reforma ministerial, né? Arthur Lira e o governo ali, todo mundo jogando parado para ver quem piscava primeiro. O fato do arcabouço ter entrado na pauta significa que a reforma também deve estar na agulha? Acho que o Lula e o Arthur Lira, Carol, estavam numa disputa de ver quem piscava primeiro. E o presidente não quis ficar na situação de dar a reforma primeiro, como se isso fosse uma pré-condição para se votar a matéria fiscal. As conversas nos bastidores começaram a ser no sentido de que o governo não poderia ficar refém completamente da Câmara. Além do mais, essa matéria já tinha passado pela Câmara uma vez, ela dependia de poucos detalhes e dela depende a execução da própria proposta de lei do orçamento de 2024. Então, o que a negociação envolveu foi o Lira entender que não seria razoável manter essa queda de braço por mais tempo. Afinal de contas, ele já está conversando com os deputados que são candidatos a ministros, ele está andando com a reforma, avisou o PT e o PSB que eles vão ter de perder espaço. Então,
o Lula quis que o Lira fizesse um gesto para ele poder fazer o gesto do lado de lá. Então, isso significa que se votar hoje à noite, provavelmente a reforma ministerial sai daqui até o finzinho da semana. E aí, que reforma vai ser essa, né? O PT recrudesceu na resistência a entregar o Ministério do Desenvolvimento Social, mesmo sem o Bolsa Família. Entendia que isso era uma má sinalização e entendia que isso permitiria ao PP, do Arthur Lira, fazer aquela política muito parecida com o orçamento secreto, uma política de injeção de recursos direto nos municípios, porque tem uma transferência fundo a fundo do Ministério do Desenvolvimento Social que permitiria esse tipo de política. Então, o PT fincou ali estacas e que não quer ceder um MDS. Acharia ruim também o ministro Wellington Dias sair do governo dessa maneira tão rapidamente e, pelo que eu apurei, é provável que o MDS não entre na reforma. E aí a saída para agraciar o PP do Lira seria aquela, a presidência e várias diretorias da Caixa Econômica Federal, e isso já tem uma capilaridade, uma possibilidade de se fazer política muito maior que muito ministério, e o ministério que estava mais propício a abrigar o deputado André Fufuca é o Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele recusou, o PP recusou que ele fosse para o Ministério de Pequena e Microempresa, que vai ser recriado. Então, Portos e Aeroportos deverá ir para os republicanos, Márcio França seria deslocado para esse Ministério de Micro e Pequena Empresa, que na verdade é uma fatia do Ministério do Desenvolvimento Econômico do Geraldo Alckmin, que está sendo tirada do Alckmin e criada para contemplar um parceiro. É como se o Alckmin estivesse cedendo um sofá ali no Ministério do Desenvolvimento Econômico para o Márcio França ficar depois que ele foi despejado. Você dorme aqui no sofá por um tempo, é mais ou menos isso que estão fazendo. Então, o PSB não está muito feliz e o PT está meio ressabiado também com essa reforma. Com isso, a gente tem que ver, se for isso mesmo, o que vai acontecer com a ministra Luciana Santos. Se ela sai do governo ou se ela vai ser deslocada para uma daquelas outras pastas da área ali de direitos humanos. Provavelmente o Ministério da Mulher era o mais provável de contemplá-la, e aí o PCdoB não fica sem o ministério, e aí a ministra Cida Gonçalves seria aquela que seria demitida no fim dessa dança das cadeiras. Esse é o desenho mais provável que eu ouço nas minhas conversas. Mas não é martelo batido, eu não estou cravando nada. Ô Vera, como é que ficou essa história aí da taxação de fundos de offshore? Teve uma discussão sobre isso, também faz parte do pacote, né? Isso aí tá uma polêmica bem grande, Bocardi, porque esse é um outro ponto em que o Arthur Lira, e aí não só ele, mas também o Rodrigo Pacheco, encalacraram, encrencaram com isso, porque é visto no Congresso essa ideia de taxar os fundos exclusivos, né, de brasileiros que têm recursos no exterior, como alguma forma de aumento de carga tributária. Ainda que o discurso do governo seja muito na linha da justiça tributária, ou seja, está aumentando a faixa de isenção do imposto de renda para mais gente, em troca de taxar uma pequena quantidade dos muito ricos que têm dinheiro no exterior e que hoje não pagam tributo sobre ele, ainda assim tem resistência. E a resistência maior e uma certa irritação da parte dos presidentes da Câmara e do Senado ficou por conta do fato de que o governo embutiu essa taxação de offshores e de fundos exclusivos na MP do salário mínimo, que caduca agora no dia 28, se não for votada. E ela está ali parada, não está sendo votada justamente porque ela tem essa parte, que é um jabuti que foi colocado lá dentro, que não é exatamente correlato, mas que o governo depende dessa taxação para ter receita. Quando o Lula resolveu ampliar a faixa de isenção do IR, ele abriu mão de um volume grande de arrecadação. E o Haddad olhou para onde ele poderia compensar essa medida e resolveu propor a taxação dos fundos exclusivos. Isso não pegou muito bem, tem um lobby grande também dos setores aí mais abastados sobre o Congresso e está nessa queda de braço. Acontece que se aprovar ao aumento da faixa de isenção do IR e não aprovar uma contrapartida, o que vai acontecer? A gente vai aumentar o gap que o governo tem
para conseguir a arrecadação que justifique o arcabouço fiscal. Lembrando, né, esse arcabouço que a gente abriu o programa falando, ele vem substituir o teto de gastos. E a lógica dele é que o governo arrecade mais para poder gastar mais. Gastando mais, o governo já está. Arrecadando mais, ainda não tudo que precisa. Então, precisa dessa arrecadação de fundos do exterior para começar a fechar essa conta. Uma conta de gastos que aumentaram muito, a arrecadação que precisa aumentar e ainda não está condizente com o que precisa. Então, o Fernando Haddad fez lá uma engenharia para mandar tudo isso para o Congresso em várias caixinhas e agora algumas dessas caixinhas estão prestes a desmoronar. Se desmoronar, o arcabouço como um todo fica disfuncional. Então, é por isso que o governo está muito nervoso. A solução deverá ser qual? Retirar esse pedaço da MP do salário mínimo e aí ou edita uma MP só com a taxação dos fundos, para que isso comece a valer imediatamente, portanto compense a perda de receita que já está acontecendo com o aumento da isenção do IR, ou mande um projeto de lei com urgência constitucional, que é o que o Arthur Lira prefere. Por que ele prefere? Porque aí não precisa criar aquela comissão mista da Câmara e do Senado e a coisa começa pela Câmara e ele tem um poder maior de manobra. Então, é nesse ponto que está essa discussão, o governo muito preocupado com isso, porque é uma arrecadação da qual ele precisa e que não está garantida. Ô, Vério, com essa votação do marco, abre-se caminho para o orçamento ser enviado, o PAC fica mais assegurado? O PAC fica, porque até aqui ele era uma carta de intenções, Carol, sem que a gente soubesse exatamente qual é o espaço fiscal que existe para gastos. E agora, nominalmente, a gente sabe que vai haver esse espaço para ano a ano o governo prever esses gastos do PAC. Não vai ser no volume que o governo previa, a não ser que se corte despesas de outros ministérios. Por quê? Justamente porque o texto que o relator Cláudio Cajado vai propor não contempla a possibilidade de se mandar esses 32 bilhões a mais que o Ministério do Planejamento queria. Então, veja, a gente hoje no programa até aqui está falando de uma coisa chamada Orçamento da União, que é um cobertor curto no qual o governo está empurrando muito gasto. Esse gasto do PAC é um gasto trilionário em 4 anos e ele prevê alguns bilhões ao longo de cada um desses 4 anos. Uma parte é iniciativa privada, uma parte é gasto do orçamento, desse pobrezinho desse orçamento que está sendo tão demandado. E aí, com essa não possibilidade de mandar 32 bilhões a mais, talvez alguns dos gastos do PAC tenham de ser refeitos, tenham de ser revistos, tenham de ser reequacionados, o que seria ruim, porque é a grande vitrine política do governo Lula. Então, a Simone agora vai ser muito pressionada, ninguém querendo que ela corte na sua área, mas em algum lugar vai ter de vir esse corte. Ô Vera, seguindo aí, tem um parecer da AGU que abre um caminho para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. E aí, Marina Silva vai ter que ceder, né? Vai ter de ceder, Bocardi. Já estava muito claro que o governo estava buscando uma saída, entre muitas aspas, técnica para esse imbróglio, porque o IBAMA deu um parecer pela não possibilidade nem da realização de estudos para a exploração de petróleo naquela região, estudos sobre a viabilidade de se explorar petróleo naquela região, e isso descontentou muito o próprio Lula e principalmente a base política ali do governo e da oposição. Então, senadores importantes, como o senador Davi Alcolumbre, e com ele o presidente do Senado, e até mesmo o líder do governo no Congresso, que é o senador Randolph, que saiu da rede por conta disso, pressionam muito para que o governo deixe aberta ao menos a possibilidade de se explorar petróleo naquela região. Então, o que aconteceu? A Advocacia Geral da União concluiu um parecer jurídico que abre um caminho para rever a decisão do IBAMA. Foi um parecer que foi solicitado pelo ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. E ele é um dos que estão do lado oposto ao da ministra Marina Silva nesse aspecto, nesse tema. Então, o que diz esse parecer da União? Ele diz que não é indispensável a avaliação ambiental que a Marina e o IBAMA estão dizendo que a Petrobras teria de fazer
para poder solicitar um estudo de viabilidade ali da exploração de petróleo naquela região. E aí a AGU está se prendendo a vários precedentes do Supremo Tribunal Federal em julgamentos aí recentes que dizem que esse estudo de viabilidade ambiental pode ser feito só lá na frente, só lá no licenciamento e não nessa fase de estudos preliminares para a exploração. Então vem muita coisa por aí, isso certamente vai desagradar a Marina. Ela estava evitando ser muito dura nesse aspecto, dizendo, olha, o parecer é técnico, mas agora vai ficar um parecer técnico do IBAMA frente a um parecer jurídico da AGU e alguém vai ter de arbitrar. Se tiver de ser o Palácio, vai arbitrar pela realização dos estudos de viabilidade, não tenho dúvida disso. O Lula é a favor disso e o próprio ministro da Casa Civil, Rui Costa, também é desse time. Então a Marina vai colher uma derrota se esse parecer da AGU for usado como um abridor de portas, uma chave para abrir essa porta que ela está querendo manter fechada. É um mecanismo de pressão, né, Vera? Agora, tem que ver se combinar isso com a Marina, né? Porque o que eles estão dizendo é que não precisa dessa avaliação específica, avaliação ambiental de área sedimentar, AAS, mas o IBAMA ainda tem poder de decisão, a AGU também decidiu encaminhar essas questões para uma Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal, ou seja, vai ter mais gente ali opinando, mas ainda precisa do aval do IBAMA. E aí, como é que fica, né, a situação de Marina Silva? Não vai dar para atropelar, vai ter que compor com ela, vamos ver se ela vai concordar ou não, né? No governo passado, no governo Lula 1, quando houve esse tipo de embate, ela perdeu. E aí foi uma coisa do Lula arbitrar. E acabou saindo do governo, né? Exato, mas ela engoliu muito sapo. Ela acabou engolindo Belo Monte, engoliu Giral, engoliu Santo Antônio, que eram hidrelétricas com as quais ela não concordava e que tem se mostrado aí bem aquém do que era prometido em termos de geração de energia e com realmente muitos passivos ambientais graves aí. Então, ela tinha razão naquilo que ela apontava. Como essa pauta ambiental, nesse interregno aí de quase 20 anos, ganhou muito mais relevância, deixou de ser uma coisa acessória e passa hoje a ser um assunto econômico central, inclusive para definir ou não investimentos, ela tem uma chance de sair vencedora caso o governo entenda que essa dinâmica no mundo mudou. Mas não parece ser um governo muito antenado com a ideia de que as dinâmicas mudaram. Aquilo que a gente discutiu ontem sobre imposto sindical, né, e a sua volta em qualquer modalidade ali meio travestida de menos impositiva, mostra que é um governo que ainda pensa com um software lá da década de 80 e 90 e que esse software é desenvolvimentista. Toda a vertente do governo, ela vai por aí. PAC com as suas obras de infraestrutura, dentro do PAC tem duas obras que a Marina tem urticária só de ouvir falar, que é a BR-319, lá em cima na região norte, que liga Manaus, e a Ferrogrão, que é uma ferrovia que corta o estado do Pará para escoar grãos ali por aqueles portos do eixo norte. E essas obras, como elas foram incluídas no PAC, também nesse jeito para ir tentando forçar que ela vá engolindo aos poucos. Elas estão incluídas como obras que vão a estudo. E ela usa isso para ali tentar dizer que ela não perdeu. Mas quando chegar a hora de arbitrar, quem é que vai arbitrar e como vai arbitrar? Então, é nesse momento que a gente está. Tudo é revestido assim, não, agora a gente tem o PAC com sustentabilidade, não sei o que, com sustentabilidade. Mas, na verdade, quando você tira esse verniz, o que fica é um governo de cerne desenvolvimentista, que acha que desenvolver o país é investir em grandes obras, é investir em reindustrialização, e isso é o contrário do que ela pensa. Bolsonaro intimado a depor no inquérito que investiga as ligações com os empresários. É mais uma intimação, ele que está colecionando, né? Está colecionando, Bocardi. Ele deu uma repaginada no visual, pelo que apareceu hoje aí, né, nos sites, fez uma harmonização facial, colocou
lente de contato nos dentes, etc. Então vai depor já com um novo visual, mas vai ter de depor. Esse inquérito é aquele no qual o ministro Alexandre de Moraes ontem excluiu vários empresários que haviam sido incluídos. Manteve só o Luciano Hang, da Havan, e um outro empresário. Mas algumas trocas de mensagens apuradas aí nesse inquérito ligam o presidente à tentativa de espalhar fake news e a pressão por atos contra a democracia. Então, tem mensagens enviadas pelo próprio Bolsonaro pedindo para que esses empresários espalhassem o máximo possível, repassassem ao máximo possível uma mensagem que insinuava ali fraude do TSE em eleições. E aí continha também ataques ao ministro Luiz Roberto Barroso. Então, isso consta no relatório da PF, que cita ali o empresário Meyer Nigri, da Tecnisa, e o Luciano Hang nessas investigações. Então, em virtude disso, o ex-presidente vai ter de depor. Um impasse que havia, aí já juntando o nosso próximo item, era sobre se ele teria o sigilo quebrado ou não pela CPMI dos atos golpistas, em razão daquilo tudo que apareceu na semana passada. E essa decisão ficou adiada, ela vai vir mais para frente. Não houve ali consenso para aprovar essa quebra de sigilo, a oposição está tentando blindar o ex-presidente, tentando fazer esse momento mais agudo de crise para ele passar, ser superado, mas o governo ainda vai insistir na necessidade de compartilhamento de um relatório do COAF a respeito das movimentações financeiras de Bolsonaro e também na necessidade de, posteriormente, quebrar o sigilo dele. Também a coisa deverá avançar no rol dos militares. O ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio, vai ser chamado a depor no inquérito da Polícia Federal que investiga essas questões todas das joias, em razão do que disse, das joias não, aliás, dos ataques à democracia, em razão do que disse o hacker Walter Delgatti Neto, que esteve 5 vezes no Ministério da Defesa. Então, o Paulo Sérgio Nogueira vai ser chamado a esclarecer esse fato, porque não constam essas entradas no rol de visitas oficiais ao Ministério. Então, por quê? Se ele esteve lá, por que não foi registrado? Por que foi por baixo dos panos? Então, tem muito a ser esclarecido pelo general Paulo Sérgio. Agora, na CPI ainda não tem acordo para convocar os militares, né, Vera? Ainda não. Também está esbarrando ali num paredão que a oposição está tentando fazer de contenção de danos nessa CPMI. Eles viram que na semana passada eles levaram uma lavada ali. O depoimento do hacker foi um momento de auge da CPMI até agora. Foi muito grave, muito ruim para Bolsonaro. Então eles estão querendo deixar a bola no chão, deixar a poeira baixar um pouco. E nesse caso de não convocar os militares na CPMI, eu diria que a oposição tem o apoio velado de setores do governo, inclusive do ministro da Defesa, José Múcio, que não gostaria que isso acontecesse agora.